só de olhar para essa integral, a gente risca 3 técnicas. A gente risca substituição trigonométrica. Substituição trigonométrica tem que ter aquela cara assim, alguém ao quadrado mais número ao quadrado, esse A é número, ou somado, ou subtraído, o menos tem que estar aqui ou aqui. Tem que ter essa cara, gente. Não tem opção. A outra que a gente viu, que é frações parciais. Frações parciais tem que ter de polinômio dividido por polinômio. Então tem que ter assim, não pode ter expoente fracionário, tem que ter x ao quadrado, x ao cubo, tem que saber fatorar, então tem que ter polinômio dividido por polinômio. Isso é frações parciais. Certo? Parciais. E uma outra que é seno vezes cosseno, com o mesmo ângulo e expoentes pares, ímpares, mas tudo inteiro positivo. Secante vezes tangente. Tá vendo que não é nada disso? Então, se a minha integral envolveu exponencial, envolveu ln de x, envolveu, ou é substituição ou é partes. Que são os dois mais gerais, que foi o que a gente ficou mais tempo mesmo, que foi o primeiro que a gente cobrou. Então, tem que saber, melhor de todos é substituição e partes. Substituição simples e partes. Ok? Então vamos pensar partes de substituição nesse exercício. Tem um produto aqui que a gente pode pensar em partes. Esse exercício, gente, ele seria completamente diferente, se ele fosse assim, ó, e elevado a x dividido por e elevado a 2x mais 4 dx. Completamente. Esse de cima aqui, como tem um único termo no denominador, a gente pode pensar em fazer uma coisa com ele que é um termo só. Então, eu posso separar o denominador. Olha o que eu posso fazer. Separei o denominador. Vocês concordam que se eu tirar o mínimo é a mesma coisa? Só tirar o mínimo. O mínimo é elevado a x. Beleza. Então agora dá para a gente pegar a propriedade de exponencial. Então, esse e elevado a x no denominador, ele sobe e elevado a menos x. Então, essa integral aqui, ó, fica vezes e elevado a menos x, ó, mais 4 vezes e elevado a menos x. O que a gente fez até agora? Só separou, ó, separou o denominador e subiu o e elevado a menos x. O que está acontecendo aqui? Eu tenho a mesma base, aqui então eu tenho mesma base, a base é e, e eu posso então somar os expoentes. Então essa integral aqui é uma integral do tipo e elevado a x, porque 2x menos x fica e elevado a x. E eu posso separar a soma, olha, é uma soma. Então essa soma aqui, ó, essa soma vai virar uma soma de duas integrais. Estou separando as integrais. A próxima integral ficaria 4e elevado a menos x. Uai, o 4 é constante, pode sair da integral. Então, quais integrais que eu tenho aqui? E elevado a x e e elevado a menos x. E elevado a x é elementar. E a e elevado a menos x? E elevado a menos x não é elementar, mas ela é quase elementar. Como assim? O que é uma função quase elementar? É quando eu preciso de uma substituição simples só para ajeitar a constante. Então, olha só, eu vou até escrever lá numa outra página para a gente fazer isso bem passo a passo, porque parece que essa dúvida está sendo bem comum. Então, olha só, isso aqui é uma constante menos 1 que multiplica x. Então, eu poderia fazer uma substituição aqui, olha, eu vou chamar de w, o e, ó, só o expoente, uma substituição simples, ó. Chamei de w o menos x. Quem é a derivada do menos x? Menos 1. Então, menos 1 dx aqui, esse menos 1 não está subtraindo, é uma constante, ó. Derivada disso aqui é menos 1 que multiplica dx. Então, esse menos 1 passa dividindo. Ah, mas fica menos 1 dw, né? Ou então eu multiplico por menos 1 dos dois lados, se preferirem. Eu multiplico por menos 1 dos dois lados. Então, isso fica menos 1 dw. Então, a minha substituição vai dar certo, porque tudo que era x vai virar w, ó. O expoente eu estou chamando de w. O dx está virando menos 1 dw. Esse menos 1, ele está multiplicando o e elevado a menos w. Então, ele é uma constante que pode sair da integral, ó. Agora virou uma integral elementar. Quem que derivando da e elevado a w? O próprio e elevado a w. Mais todas as constantes. Então, agora o meu exercício acabou, ó. O que eu quis dizer com quase elementar? Porque essa integral aqui, ó, quando eu estou com uma integral de e elevado a uma constante vezes t, essa integral é elevada a uma constante sobre essa constante.
professor, mas não foi bem isso que aconteceu ali. Foi sobre menos 1. Olha aqui, ó. Se eu colocar sobre menos 1, esse menos 1 fica aqui na frente. A mesma coisa, né? Ao invés de colocar aqui colocar o menos 1 embaixo, ele sobe menos 1, fica menos e elevado a menos x. Então, isso aqui a gente pode meio generalizar. Por quê? Porque faz uma substituição simples e justifica isso. Isso aqui é só regra da cadeia para uma constante. Deriva essa função, vai aparecer um vezes k multiplicando que vai cortar com esse. Então, mas você não está usando a regra do quociente para dividir. Eu não uso a regra do quociente quando eu tenho constante. Então, vamos pensar com um número que eu acho que facilita. Olha, se fosse 5y dy, quem que é isso aqui? É e elevado a 5y sobre 5 mais c. Por quê? Porque isso aqui fica 1 sobre 5 é elevado a 5y, deriva para conferir. Repete a constante 1/5. Quem que é derivada de e elevado a 5y? É elevado a 5y vezes 5. Vai cortar o 5. Ok, conferimos, está certinho. Então, esse tipo de integral aqui, é como se eu estivesse autorizando a vocês fazerem de cor. Então, mas eu posso fazer isso também para cosseno, para seno? Pode, deve. Olha só o que a gente teria que fazer. Se eu tivesse, então, seno de 7z dz. Quem que é essa aqui? Se fosse o seno de z sozinho, ficaria menos cosseno de z. Só que é 7z. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir por 7. Por quê? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Menos com menos virou aquele seno, certinho. O ângulo, eu repito, vai aparecer 1 vezes 7 que eu vou cortar com esse. É o mesmo raciocínio daquele 5 lá de cima. Então, essa constante que está multiplicando é bem tranquilo da gente ajustar. Então, como a gente está fazendo exercícios de substituição, esses exercícios aqui é para falar assim, olha, a gente pode fazer direto. Esse menos x aqui, então eu poderia ter colocado esse menos 1 dividido? Poderia. Então, olha o que eu estou dizendo que a gente está fazendo aqui nesse passo. Olha, nesse passo, essa integral aqui, quem que é a integral do e elevado a x? E elevado a x, mais 4. Quem que é a integral? Esse meu 4 está parecendo y, mais 4. Quem que é a integral de e elevado a uma constante vezes x? E elevado a essa constante vezes x sobre essa constante. E acabou o exercício. Ponto. Como é que eu confio? Esse menos 1 pode ficar ali no menos 4, que eu multiplico e divido em cima? Pode, mas aqui acabou o exercício. Ó. Não tem nenhuma integral para resolver ainda. Olha como é que mudaria tudo se fosse essa daqui. Essa integral aqui, ó, essa aqui, é uma integral que a gente poderia falar assim, não tem nada a ver com a de cima, porque a de cima a gente pode separar o denominador porque era um termo só. Essa aqui, a gente teria completamente diferente da outra. Por quê? Porque, não vou terminar de fazer, só dá ideia. Essa aqui eu poderia enxergar assim, ó, e elevado a x ao quadrado mais 4, vai acabar fazendo, né? Então, essa aqui, ó, eu poderia fazer uma substituição. De que jeito? Esse e elevado a x de cima, eu vou até escrever ele... Ó, vou apagar aqui. Estou só reescrevendo a função que está lá em cima, ó. Se tinha exponencial, logaritmo, né, função e elevado a x, função ln de x, com certeza não é nenhuma daquelas técnicas que são muito próprias. Ou é substituição ou é partes. Então, nesse caso aqui, a gente está ajeitando, está parecendo que vai ser substituição. Por quê? Aqui, ó, a hora que eu vier aqui, ó, esse 4 é um número, isso aqui é 4. Aqui, e elevado a x, quem que é derivada de e elevado a x? O próprio e elevado a x. Então, essa minha integral aqui, ó, que é aquela que estava ali em cima, eu tenho uma soma no denominador, diferente daquela que a gente tinha a soma no numerador e o denominador era um termo só, essa aqui, a gente está dizendo que eu posso chamar o w do e elevado a x, quem que vai ser a derivada do w? O e elevado a x dx. Olha o e elevado a x dx virando o dw e esse aqui virando w. Então, essa minha integral está virando 1 sobre w ao quadrado mais 4 dw. Uai, essa aqui é uma daquelas que eu autorizei a usar como elementar. Ó. Isso aqui é o meu k ao quadrado. Ó. Vou apagar aqui para a gente já escrever com formato. Ó. Isso aqui é o meu 2 ao quadrado. Uai, então isso aqui é 1 sobre 2 arco tangente de w sobre 2 mais c. Então, essa integral acabou. E não tem nada a ver com aquela que a gente fez anteriormente. Ó. É arco tangente, quem que é w? É elevado a x sobre 2 mais c. Acabou o exercício. Então, são exercícios bem parecidos,
Só trocamos de cima pelo de baixo e muda completamente o jeito de resolver, né? Ó, essa aqui tinha uma soma no numerador, essa soma era no denominador. Mudou tudo.